Eita, glória a Deus. Bom dia a todos. A graça e a paz. Pai eterno, em nome de Jesus, nesta manhã mais uma vez, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é um bom Deus. A tua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, Senhor, nos alcançou tua fidelidade. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, Pai, para receber com mansidão a tua palavra, que será implantada em nossos corações. Ela é poderosa, Pai, para salvar as nossas almas. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu papel no meio da igreja. Nós convidamos o Senhor a manifestar a tua graça, a tua glória em nosso meio. Senhor, nós recebemos por meio da nossa fé graça, capacitação, unção, habilidades do teu Espírito, Senhor, não apenas para ministrar a tua boa palavra, mas também para recebê-la. Nossos corações estão dilatados e vamos receber, Senhor, a tua instrução para este dia. Seja engrandecido o teu nome por todos aqueles teus filhos que o Senhor trouxe em paz a este lugar e por aqueles que estão nos ouvindo, Deus. Nós cremos que tua palavra também os alcançará. Tudo isso, Senhor, por causa disso, nós te damos todo o louvor e toda a honra em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar nesta manhã um estudo sobre a autoridade da igreja. Então hoje eu vou dar uma breve introdução e aí nós vamos dar sequência nos domingos que virão pela frente aí. Nós queremos falar sobre como cada crente se vê no corpo de Cristo, como você se vê como igreja. Você pode ter alguns aspectos na sua vida que você vê a si mesmo como que tipo de igreja. Você pode ver a si mesmo como uma igreja militante ou uma igreja que batalha. Você pode ver a si mesmo como uma igreja derrotada. E você também pode ver a si próprio como uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa. São três aspectos que, dependendo da forma como você recebe de Deus e pratica a revelação da palavra, vai definir também a forma como você mesmo se enxerga. Nós sabemos que existem espíritos maus, espíritos malignos na terra. Efésios dá evidência disso. Efésios 5:12 diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades, os príncipes das trevas desse século e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a gente vê que Satanás existe, é real, o qual era chamado de Lúcifer, e também temos espíritos maus espalhados pela terra hoje causando dano nas pessoas. Nós precisamos voltar ao livro das origens, precisamos voltar ao começo, para entender alguns pontos bem importantes, antes mesmo de termos uma noção clara, porque a palavra de Deus diz que nós estamos assentados, Efésios 2, diz que nós estamos assentados com Cristo. Depois da ressurreição, Cristo assentou-se e nós nos assentamos com Ele. E isso fala de posição de autoridade. Embora grande parte do corpo de Cristo não reconheça, não entenda a sua própria autoridade. Alguns reconhecem, alguns entendem, e a grande maioria que conhece ou não pratica. Você vê o que é uma igreja militante ou uma igreja batalhadora, são as pessoas que continuam caçando o diabo para derrotá-lo. Elas estão em constante batalha, tentando derrotar um inimigo que ainda não foi derrotado por Jesus Cristo, segundo a ótica desse tipo de pessoas, que se vê como igreja militante, a igreja da batalha, a igreja da guerra, nunca tem fim. Você pode também se ver como uma igreja derrotada, que é uma igreja composta por pessoas que ou não têm ainda revelação alguma da sua posição em Cristo, ou não pratica
o que já recebeu de revelação da sua posição em Jesus Cristo. E essas pessoas estão num ciclo constante de derrotas. Elas estão constantemente sendo atacadas e afligidas pelo diabo em diversas áreas, que mantêm essas pessoas num ciclo de derrota constante. Essa é a igreja derrotada. Ou você pode se ver como uma igreja triunfante. A igreja que já entende e conhece que Jesus derrotou o inimigo, que Jesus já venceu o inimigo, e que por revelação você recebe entendimento destas coisas e põe tudo isso em prática. Então, antes de nós avançarmos nas aulas subsequentes, nós vamos falar um pouco sobre a origem desses espíritos maus, de onde eles vieram, de onde veio Lúcifer, por que eles estão na Terra e com quais propósitos eles estão aqui. Então nós precisamos primeiro ver a origem dos espíritos malignos, a origem de Satanás, como nós conhecemos hoje. Então, alguns estudiosos, eles dizem que em Gênesis, no capítulo 1, entre o verso 1 e o versículo 2, podem ter se passado milhares de anos. Quando Deus disse, no princípio Deus criou a terra, Ele formou a terra, Ele criou todas as coisas. Eu vou ler como exatamente está aqui para você. Ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E então no versículo 2, ele aparece como que depois de alguma coisa, dizendo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, muitos estudiosos da Bíblia dizem que entre esse verso 1 e o verso 2, é possível que tenha passado milhares de anos. Muito bem. Existem algumas teorias que pessoas dizem que provavelmente existiu um reino pré-adâmico. Antes de Deus criar o homem, Adão, provavelmente existia algum reino, algum tipo de criação. Alguns acreditam nisso, baseado também em fatos geológicos, né? Fato da arqueologia, que diz que nós sabemos que existem esqueletos de dinossauros, mamutes. Isso dá indícios de que existia algum tipo de criação antes de Adão na terra. E quando Deus criou a terra, e nós vimos no capítulo inteiro que tudo que Deus criou, Ele fez bom. E viu Deus que era bom. Então, de repente, Ele passa a dizer, a terra estava sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu nesse intervalo. E por isso, alguns defendem a teoria de que entre o verso 1 e o verso 2, podem ter se passado milhares de anos. E a defesa também de alguns estudiosos de que houve alguma criação pré-adâmica antes de Adão. Nós não temos, de fato, versículos bíblicos que possam confirmar categoricamente certas coisas que nós vamos falar aqui. Por isso que nós não vamos ser dogmáticos, nós não temos respaldo bíblico para isso, mas a Bíblia, ela traz algumas pistas, né, do que houve antes mesmo de Deus formar Adão. Ela traz algumas evidências e nós podemos nos basear apenas nessas pistas. Por outro lado também, a palavra de Deus não refuta o fato de que houve uma criação pré-adâmica. Portanto, nós podemos especular aqui, baseado nas pistas bíblicas, de que existe ou existiu algum reino pré-adâmico. E quem sabe esses espíritos maus vieram daquela época, né? Vieram de alguma forma envolvidos nessa pré-criação. Ninguém sabe que tipo de criação era, embora nós sabemos que as pesquisas mostram muitas evidências da existência da Terra há milhões de anos e existências de esqueletos que foram achados muito antes de Deus ter criado Adão. De Adão para cá nós temos aproximadamente 6.000 anos, mas nós encontramos esqueletos de mamutes com 10.000 anos, 45.000 anos, esqueletos de dinossauros com milhões de anos e assim por diante.
Bom, mas tudo que nós temos que fazer é basear nossas conjecturas sobre as pistas que a palavra de Deus nos concede. Amém? Então, mais uma vez, não podemos ser tão imperativos naquilo que vamos falar, mas podemos caminhar um pouco à luz do que a Bíblia permite. Eu acredito que o que Deus permitiu e que está escrito é o que Ele gostaria que soubéssemos. Amém? Além disso, irmão, as coisas encobertas, quando chegar no céu, a gente faz muita pergunta a Deus. Teremos uma eternidade para fazer algumas perguntas. Eu já estou preparando as minhas, tá certo? Já tenho um livrinho de anotação para fazer algumas perguntas. Eu acho que eu serei uma das pessoas que mais terá pergunta lá no céu. Então, vamos viver segundo aquilo que já temos alcançado. Amém? Mas muitos estudiosos da Bíblia creem realmente que existia uma criação. No capítulo 14 de Isaías, do livro do profeta Isaías, nós vamos ver as primeiras pistas dessas evidências que podem ter acontecido ou não. Em Isaías 14, no versículo 12, ele diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa narração aqui é a narração a respeito de Lúcifer, que era o nome que Satanás tinha antes da sua rebelião, da sua revolta. Preste atenção, queridos. Lúcifer não era e nem tinha a forma como nós conhecemos hoje. O nome dele não era Satanás, nem diabo, e nem serpente, nem dragão. Quando Deus criou Lúcifer, a gente vai ver depois, em outras evidências, características dele. Mas por enquanto, as características que eu quero obter desse texto é sobre o que aconteceu antes. De onde vieram esses espíritos maus que nós conhecemos hoje? De onde veio Lúcifer? Quando Deus criou ele, ele não era assim, tá certo? Mas aqui o texto fala sobre ele. Mas você preste atenção, que aqui ele diz assim: eu subirei ao céu, portanto ele não estava lá. Ele estava tomando conta de algum outro lugar. Amém? É uma evidência interessante. Ele continua dizendo, se você prestou atenção no versículo 12, diz que ele debilitava as nações, é uma outra evidência. Ele estava em algum reino, e ele tinha força sobre esse reino, porque ele disse, eu exaltarei o meu trono, então ele tinha algum tipo de autoridade. Ele governava alguma coisa. Ninguém tem trono se não for líder, se não for a pessoa que retém o governo. Vocês estão comigo? Então, ele tinha um trono, e não estava no céu, porque ele disse, eu subirei. Ele estava em algum lugar. Ele disse assim, exaltarei o meu trono. Mas também disse que ele debilitava as nações. Então isso fala de povos, de criação, de coisas que foram criadas. Então ele gerenciava alguma coisa, ele estava envolvido com alguma coisa. Outra coisa que ele diz, eu subirei mais alto do que as estrelas de Deus. Então ele estava abaixo do nosso universo, abaixo das estrelas. E ele também diz, eu subirei acima das mais altas nuvens, então ele estava abaixo das nuvens. Vocês estão comigo ainda? Portanto, é bem possível que ele reinasse na terra e governasse essa criação pré-adâmica. Esse reino que Deus provavelmente fez e que hoje os arqueólogos, eles acham evidências desse reino. Então havia alguma coisa que ele governava. Ele tinha um trono. E ele quis elevar um pouco mais o seu trono. Ele governava alguma coisa. Então, você precisa entender que Lúcifer,
O diabo, como nós conhecemos hoje, ele não era assim. Ele não tinha essa forma. E ele não tinha esse caráter que conhecemos nele hoje. A Bíblia dá muitos nomes a ele. Depois nós vamos comentar alguma coisa sobre isso. Mas então é bem possível que Deus tenha feito algum tipo de criação. Veja bem, nós não podemos refutar a ideia de que Deus possa ter feito outras criações além dos seres humanos. A Bíblia não refuta isso. Mas também não temos provas, nem versículos bíblicos que aprovem isso. Mas nós temos evidência aqui de que Lúcifer, ele tomava conta de alguma coisa e que não era no céu. Amém? Vocês já estão comigo? Então é bem possível que ele tenha... Nós sabemos de fato em Apocalipse, no capítulo 12, que ele se rebelou contra Deus, e a gente vai ver isso agora em Ezequiel, que ele se rebelou contra Deus e foi deposto do céu. Temos evidências para isso, claras, certo? Mas também é bem possível que, como ele governava algum reino, tomava conta de alguma coisa, abaixo das nuvens, a possibilidade de ter sido aqui na terra é muito grande. Amém? Vamos dar sequência em Ezequiel 28. Nós encontramos aqui mais evidências, mais pistas e até mais claras daquilo que ele fazia. Uma coisa que nós podemos saber com certeza, que nesse reino pré-adâmico, ou nessa criação que houve antes de Adão, nós sabemos que o homem não estava presente. Até porque, se você observar, 1 Coríntios 12, 45 diz que Adão era o primeiro homem. Amém? Então, não havia homem antes de Adão. Houve alguma criação. Tinha criaturas de alguma espécie, porque Adão foi o primeiro homem. Jesus foi o segundo Adão, ou o último Adão, tanto faz. Mas Adão foi o primeiro homem. Então, antes de Adão, houve uma criação. Mas se houve, o homem não estava lá. Amém? Aqui no capítulo 28 do livro de Ezequiel, verso 12, nós podemos ver o seguinte: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Em algumas versões diz sinete da perfeição, que é sinal, marca, evidência. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Apesar de a palavra estar sendo dirigida ao rei de Tito, não é sobre um homem que o texto está falando. Nós veremos isso mais adiante em outras lições. No momento você vai ver que as características aqui não são de um homem. Está se falando agora de uma entidade. No final do versículo 12 ele diz: cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, portanto não pode ser um homem, porque o rei Tito, que também existia nessa mesma época, não podia ter nem nascido ainda para estar no Éden, era impossível. Ele diz: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, o sardônio, ou melhor, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras
afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do resplendor, do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. A gente percebe aqui tantas evidências de que ele estava na terra, não é? Estava no jardim do Éden, entre as pedras preciosas, que brilham que nem fogo, por isso pedras afogueadas. Então ele estava no Éden, ele estava na terra. A gente viu aqui características de que ele realmente estava na terra. Em Isaías nós vimos que ele tem um trono, que ele tinha liderança, e ele governava alguma coisa. Então muitos estudiosos da Bíblia acreditam sim que essa pré-criação, essa criação pré-adâmica, antes de Adão, nós não sabemos que espécie de criação era, mas sabemos que ela foi destruída, porque do versículo 1 ao 2 de Gênesis 1, a Bíblia diz que a terra já estava sem forma. Deus não criou a terra sem forma, nem criou para ser um caos, e ela estava um caos, mas criou a terra para ser habitada. Mas do versículo 1 ao 2, a distância pode ter sido enorme, de milhões de anos talvez. Um fato interessante aqui é que diz que ele estava no Monte Santo de Deus. Isso revela que ele tinha acesso a Deus. Amém? Quando diz que ele estava no Monte Santo de Deus, então ele tinha acesso a Deus. É uma característica que nós podemos pegar daqui. Diz também que de alguma forma, está evidente aqui, na verdade, que ele estava envolvido com a música. Que diz que ele tinha os tambores e os pífaros que foram preparados, estavam nele. Então Deus está dizendo, a música estava em ti. Então, se nós coligarmos o trono ou a liderança, e coligarmos o fato de ele estar envolvido com a música, é possível que Lúcifer, ele era o chefe dos músicos lá do céu. Ele era a liderança dos músicos. Ele era um querubim ungido para proteger algo. Tudo indica que ele estava protegendo também o jardim, esse Éden, ou o Éden, não como Deus criou para Adão, mas o local geográfico na terra. Então ele estava na terra criando, ou cuidando, ou protegendo alguma coisa. Então, provavelmente uma criação pré-adâmica. Vocês estão entendendo? Você percebe, irmãos, que a música faz parte dos planos de Deus? Mas percebe também que a música faz parte dos planos do diabo? A música certa nos prepara para que a gente se renda ao Espírito de Deus. Mas a música errada prepara você para se render ao Espírito do diabo. A música sempre fez parte dos planos, dos projetos de Deus. Então provavelmente Lúcifer, um querubim ungido, um querubim da guarda, um querubim protetor. Então ele tinha uma função, ele era chefe de música, mas também era um protetor de alguma coisa no Éden, que é um local geográfico na terra. A gente vê esse local quando Deus criou o homem, posteriormente. Mas tudo isso aqui foi anterior à criação humana. Vocês estão comigo? Então, esse querubim ungido, ele tinha acesso ao trono de Deus. Ele tinha acesso livre para chegar a Deus. E elevou-se o coração dele. Se você observar aqui,
ele vai usar o pronome, depois você pesquisa em casa, o pronome possessivo na primeira pessoa, eu, ou se referindo a ele, pelo menos umas 5 vezes. Mas também Deus, quando o derrubou por 5 vezes, trouxe 5 afirmações derrubando ele. Se nós cruzarmos essa informação com Apocalipse 12, a gente vai ver lá em Apocalipse 12, versículos 4 e 9, a gente vai ver que ele foi deposto do céu. Lucas 4 também fala, Jesus fala sobre essa narrativa de que ele foi deposto. Mas preste atenção, ele disse, ele não habitava lá constantemente, ele estava tomando conta de alguma coisa quando disse, subirei aos céus, aos mais altos céus, acima das estrelas, acima das nuvens que está no ar atmosférico que nós respiramos e vivemos. E depois ele disse, acima das estrelas que está no universo, que é o que nós vamos ver depois, que é o chamado segundo céu. A Bíblia fala da existência de 3 céus. Paulo, no capítulo 12, 1 Coríntios, diz que conheço um homem, capítulo 14, ele diz, conheço um homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, que foi levado, arrebatado ao 3º céu, e viu coisas inefáveis que não era digno de dizer aos homens. Então, se há 3º céu, há o segundo e há o primeiro. O primeiro céu é esse ar que respiramos, inclusive até as nuvens, o ar atmosférico, antes de sair do planeta. O segundo céu é onde estão as estrelas e os planetas. E o 3º céu é o chamado céu dos céus, onde Deus habita, onde está o paraíso e o trono de Deus. Então Lúcifer estava abaixo das nuvens, então ele estava abaixo do primeiro céu. E estava na terra. Amém? Ele estava no Éden, então estava na terra. Ele debilitava nações, então tinha criação aqui na terra. E ele estava aqui tomando conta de alguma coisa, apesar de ter um posto no céu, como líder de música. Então era um querubim ungido, o nome dele era Lúcifer, não era Satanás, não era diabo, não era enganador, não era imitador de anjo de luz, não era chamado de príncipe das potestades do ar, como se Efésios 2 fala, mas o nome dele era Lúcifer. Então ele era um querubim. E a Bíblia diz que ele era perfeito em formosura. Então era o ser mais lindo que Deus tinha criado. É possível, como alguns estudiosos falam, que abaixo da deidade, Pai, Filho e Espírito Santo, a 4ª pessoa seria Lúcifer. Porque ele era cheio de sabedoria, mas ele corrompeu a sabedoria. Então sabedoria não é uma coisa inviolável. Você tem que guardá-la. Ele corrompeu a sua sabedoria. Ele era tão formoso que começou a olhar para si próprio. E aí está o problema do comportamento de muitas pessoas hoje que sofrem a influência dele. O comportamento é bem similar. Começa a olhar para si próprio. Aqui diz que elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O coração de si próprio, de próprio Lúcifer, ficou tão admirado consigo próprio, como ele era tão belo, tão formoso, que começou a pensar o que não deveria pensar. Mas como isso é possível, pastor? É possível porque mesmo nós que vamos habitar nos céus, não perderemos o arbítrio. E como todas as criaturas que Deus fez, Lúcifer era um agente moral livre. Ele tinha direito a escolhas, embora tenha feito a escolha errada. Nós também somos um agente moral livre. Você tem direito a fazer suas escolhas. Você tem direito a crer no que quiser, andar como quiser, por onde quiser e fazer o que quiser. Mas não tem direito de evitar as consequências. Porque a todas as atitudes e ações humanas haverá prestação de contas, até das palavras. Portanto, tem muito crente que fala como quer, diz o que quer, mas mesmo sendo salvo, prestará conta de cada palavra que disse, boa ou ruim. As obras cristãs serão julgadas. O mundo será julgado, as pessoas, elas serão julgadas. O crente não é julgado, porque ele não vai para um tribunal, ele vai para a tribuna. A palavra lá em Coríntios não é tribunal. Algumas Bíblias traduzem errada. A palavra lá é bema, tribuna.
Tribuna não é lugar de julgamento, mas lugar de galardão. Lá, as nossas obras, ações, tudo que praticamos e falamos, serão julgados. O pecador, o que anda em trevas, ele será julgado na sua eternidade. Mas aquele que creu em Jesus, já passou da morte para a vida. Amém? Então, elevou-se o coração dele, e ele corrompeu a sabedoria por causa do seu resplendor. Então havia tanta glória que Deus tinha dado a ele, tanto resplendor, que ele começou a pensar que podia ser igual a quem o criou. Até porque, quando Deus criou todas as coisas, foi ele que criou Lúcifer, foi ele que criou os anjos, querubins, arcanjos, serafins, todos foram criados por ele. Os exércitos do céu foram criados por Deus. E a Bíblia diz em Gênesis 1 que tudo que Deus criou é bom. É perfeito. Então, quando Deus criou Lúcifer, ele era formoso, perfeito, sábio. Então, ele não tinha a forma nem o caráter que nós conhecemos hoje. Amém? Então, se juntarmos esse texto com Apocalipse 12, nós vamos ver que foi por causa dessa atitude de querer ser semelhante a Deus, de tomar o lugar de Deus, que ele foi deposto do céu. Em Lucas, Jesus disse, você pode ver isso depois, Lucas 10, ele disse assim: eis que eu vi Satanás como um raio caindo do céu. Veja bem, ele governava alguma coisa na terra, e disse: subirei às mais altas alturas, aos mais altos céus. Então ele subiu para cair. Ele foi lutar contra Deus, para tomar o lugar de Deus, porque ele se viu com tanta formosura, com tanta perfeição. É o que Paulo mais ou menos nos diz e nos alerta em Coríntios, dizendo que, como pode um vaso feito pelo oleiro voltar-se para ele e dizer: por que me fizeste assim? O oleiro que cria um vaso tem domínio ou poder sobre ele, porque é o Criador. Então, um vaso não pode voltar-se para mim e dizer: eu não quero ter essa forma, eu quero ser quadrado. Ou um vaso não pode dizer: não, agora eu quero ser você que me criou. Isso não faz sentido. E foi nisso que ele se perdeu. Vocês estão comigo ainda? Então, aqui está, ou estão, pistas de onde esses demônios, né, onde Lúcifer, se alguns estudiosos da Bíblia acham que os espíritos maus, não Lúcifer, mas os espíritos maus, nós sabemos que ele é o chefe e tem toda uma gangue gigantesca com ele, acham que eles também vieram daquela época da criação pré-adâmica. Mas a gente vê em Apocalipse que quando Lúcifer foi para o céu, ele arrastou 1/3 dos anjos de Deus para se rebelar contra Deus. Ele uniu forças a um grupo de anjos que eram felizes, contentes, mas por ter direito de escolha, também fizeram a escolha errada. Há pessoas que pensam que tudo vai ser automático, porque eu sou crente, nada de ruim vai acontecer. Porque eu sou crente, minha salvação está garantida, apesar de a Bíblia deixar claro que nós devemos efetuá-la. Então, a falta de conhecimento das Escrituras poderá lhe custar a vida. Vocês estão comigo? Muito bem. Agora, quando ele caiu, eu quero que você venha comigo em Lucas, no capítulo 10. Quando os apóstolos voltaram, dizendo: em teu nome os demônios se nos submetem, 10:18, Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, isso aqui também colabora um pouco mais com o que nós vimos em Ezequiel, quando Deus deportou ele para a terra. Apocalipse também 12 fala a mesma coisa, que ele foi banido
do céu. Quando ele foi banido, ele perdeu a sua glória que tinha antes, a sua formosura, a perfeição que tinha, e ele mudou de forma. Tá certo? Muito bem. Eu quero ver a narrativa aqui. Você precisa entender uma coisa. Que hoje, o Deus deste século é Satanás, é Lúcifer. Ele está governando. Em 2 Coríntios, se você for comigo lá, em 2 Coríntios 4:4, você terá esse entendimento. 2 Coríntios 4:4. Ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se você ler o verso 3, fica mais claro. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais, quem? Nos quais o quê? O Deus desse século, sobre os incrédulos, não permite que eles enxerguem a luz do Evangelho. Você encontra ímpios claramente dizendo: não há Espírito, não há Deus, e muito menos diabo. Então eles estão no lugar e na posição que Satanás quer. Está na posição certa, caminhando para o inferno, sem chance de que alguém o ajude. Você não vai seguir aquilo que você não acredita. Amém? Você não vai se defender de um inimigo que você acha que não existe. E por isso Satanás consegue causar tanto danos. Mas eu quero falar para a igreja. O assunto aqui é a autoridade da igreja. Quando os filhos de Deus começarem de fato a valorizar a Bíblia com um pouquinho mais de honra, com um pouquinho mais de vivacidade, muitos dos problemas que eles enfrentam vão ser dissolvidos. E conhecereis a verdade, e a verdade produzirá liberdade na vida de cada uma pessoa. O problema é que muitos filhos de Deus não conhecem as Escrituras, mas os que conhecem, um grande índice deles, não está nem aí para o que leu ou aprendeu. Por que você diz isso, pastor? Porque não praticam. Quando você não pratica, é como se você estivesse mandando um recado para o céu e dizendo: aquilo é bonito, eu vi, o pastor falou, eu já li, estou nem aí. Eu vou continuar andando como um ser humano, eu sou uma pessoa. E então, essas pessoas começam a fazer guerras. Quando o problema chega, elas querem amarrar o diabo, neutralizar, acorrentar. Elas querem fazer campanha, elas querem fazer promessas, pagamento disso, pagamento daquilo. Elas querem buscar oração. Aí, elas agora vão atentar para o que a Bíblia diz. É interessante que essas pessoas atentam para o que a Bíblia diz sobre pedir oração, mas não atenta para o que a Bíblia diz sobre comportamento diante do reino das trevas. Elas só querem aquilo que for cômodo e passam a vida inteira tendo problemas. Essa é a igreja problemática, a igreja que vive na batalha, militante. Está sempre guerreando, vê um problema, vai guerrear, vai orar, vai confrontar, embora não tenha preparo nenhum, porque nunca praticou as Escrituras. Há pessoas que querem, quando a emergência chega, achar algum tipo de fé para defender-se. Você não vai achar, porque fé só vem pela palavra. E só vem pela prática do que recebemos na palavra. Mesmo que você tenha recebido durante anos, se não praticou, você é como não tivesse recebido nada. Então, quando o problema chegar, você não terá fé nenhuma para se defender. Você pode falar de fé, espernear-se sobre fé, sonhar com fé, dizer muitas coisas sobre fé, e nada vai acontecer. Porque fé não acontece porque crente fala de fé. Fé só vai acontecer para os cristãos que honram a palavra quando as pratica. Então, quando falamos do reino das trevas, e falamos que Satanás é o dominador deste século, é o Deus desse mundo, algumas pessoas acreditam e dizem, até pregadores, pregam, tudo está no controle de Deus. Eu quero pedir licença a eles para discordar 100%.
Eu já vi muitas pessoas, muitos cristãos falando a mesma coisa. Tudo está no controle. Ainda dizem assim, uma folha não cai se Deus não permitir. Eu não sei se Deus está muito preocupado com folha caindo, irmão. Eu acredito que Ele está mais interessado com você não cair. Vamos deixar que Deus cuide das folhas. Mas diga, eu não sou uma folha. Que bom. Deus não pode estar no controle do mundo, porque a primeira pergunta que a maioria dos ímpios faz é: então, se Deus está no controle do mundo, por que crianças morrem de fome? Por que crianças são estrupadas? Por que há tanta injustiça na terra? A resposta é simples, é porque Deus não está no controle da terra. A terra é dele, nunca deixará de ser. Ele é o dono do universo. Mas Deus não está controlando a vida dos homens na terra. Deus só controla a vida de pessoas que nasceram de novo e que permitem que Ele assim o faça. Amém? Se Deus de fato tivesse no controle do mundo, Deus era um assassino e um bagunceiro, porque o mundo está um caos. E Deus não é desarrumado, desorganizado, assassino, bandido nem ladrão. Amém? Aqui diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse mundo é o diabo. É ele quem cega as pessoas. Amém? Agora vamos ver como ele se tornou Deus desse mundo. É uma pergunta interessante. Agora há pouco vimos Lúcifer reinando, tendo um trono perfeito, bonito e rico, cheio de glória. E agora vimos que ele caiu e perdeu toda aquela glória, perdeu a sua formosura. Bom, nós encontramos pistas em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 tem alguma pista aí de como ele se tornou Deus deste mundo. Eu gostaria, na verdade, queridos, de ler com vocês, antes de ler Lucas, eu quero que você venha comigo em Gênesis capítulo 1, só para refrescar sua memória, antes de chegarmos em Lucas 4, eu quero te dizer o que Deus fez com o homem. Gênesis 1, 26 diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Tem isso na sua Bíblia, irmão? E sobre todo réptil que se move sobre a terra. Preste atenção, e sobre toda a terra. Então, quando Deus criou Adão, praticamente Adão era o Deus desse mundo. O governante único, superior. Era o Deus do mundo. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E dominai, mais uma vez, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. E sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu não faço ideia como é que o homem poderia dominar sobre os peixes do mar, mas eu creio. Eu creio em tudo que a Bíblia diz. Então Deus foi tão categórico aqui, que não deixou nenhum réptil, nenhum peixe, nenhum animal que rasteja, nada fora do domínio do homem. Então ele dominava sobre toda a terra. Amém? Vocês já estão comigo? Salmo 8. Confirma o que acabamos de ler. Salmo número 8. Você vai ver que o domínio que Deus deu ao homem quando criou a terra era espetacular. E de fato, o primeiro homem chamado Adão era o governante da terra, o Deus da terra. No Salmo 8, verso 3, ele diz: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem
para que o visites. Preste atenção, viu? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Em algumas versões diz Deus. E essa é a versão correta, porque no hebraico tem escrito Deus, Eloi. Aqui diz, ou Yahvé, ele diz assim: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tem isso na sua Bíblia? Tudo puseste debaixo dos seus pés. É claro que esse é um salmo profético que tem aplicações duplas ao homem e a Cristo Jesus. Amém? Mas eu quero ficar com a parte do homem. Ele disse que tudo que Deus criou, colocou o domínio para o homem. Colocou tudo debaixo dos pés. Então, mais uma vez, aqui diz, um pouco abaixo de Deus o fizeste. O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Mas aqui transfere para nós a ideia de quanto governo havia na mão do homem. A terra e a sua plenitude estavam sobre o domínio do homem. O governo. Então, as alimárias no campo, o gado, as aves, pertenciam ao homem, era dele. Foram criados para ele. As pérolas do mar, nas ostras do homem, para ele. Toda a riqueza mineral, ouro, prata, bronze, esmeraldas, pedras preciosas de todas as espécies, tudo Deus colocou para ele. Então, Adão, ou a raça humana, foi criada originalmente para ter o governo das riquezas da terra. Eu sei que você não ficou feliz, mas eu estou bem feliz com essa notícia. Tudo foi criado para mim, para você, para o homem. Então Deus criou a terra para ser habitada por homens e para que os homens governassem, dominassem, não só sobre todo ser vivo na terra, como todo mineral ou riqueza que o planeta tinha. Amém? O Salmo 115 também põe mais luz um pouco nessa questão. Salmo 115, 16. Salmo 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Tem o verbo dar aí, irmão, na sua Bíblia? Diz que Deus deu a terra aos homens. Amém? Portanto, só tem autoridade na terra quem fosse homem. Vocês estão comigo? Nenhum outro ser podia ter autoridade na terra a não ser homens. Qualquer outro ser que tentasse fazer qualquer outra coisa estaria ilegal, porque a terra foi dada aos homens. E nós sabemos que através de Adão e Eva, hoje os homens nascem de homens. Seres humanos trazem à existência outros seres humanos pela maternidade. Vocês estão comigo? Então tudo que é homem tem o governo da terra, pelo menos originalmente no projeto de Deus. Amém? Esse é o motivo que Jesus veio para a terra, não como os judeus queriam que ele viesse, caindo do céu numa carruagem de fogo para atacar os romanos e destruir os exércitos que oprimiam Israel. Jesus tinha que vir para a terra pelo caminho que qualquer homem vem para a terra. Afinal, ele deixou bem claro: aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele disse que é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta no aprisco das ovelhas é o bom pastor. O aprisco das ovelhas é o planeta Terra. A porta é a maternidade. Então Jesus tinha que nascer como filho do homem. Ele tinha que nascer de uma mulher,
para poder ter o direito de exercer qualquer tipo de autoridade na terra, porque a palavra de Deus ainda está aqui e nunca caiu por terra. O Salmo 115 não caiu por terra. O Salmo 8 não caiu por terra. Gênesis 1, 26 e 28 não caíram por terra. A palavra de Deus nunca cairá por terra. É possível que o ser humano caia por terra, quebre as alianças, mas a palavra é imutável. Por exemplo, 1:28 de Gênesis diz: e Deus os abençoou. Aquela palavra ainda vigora sobre nós. Quando em Cristo voltamos para a comunhão com o Pai, aquela palavra automaticamente continua valendo sobre nós. Jesus nos devolveu ao estado original. Este é um plano gigantesco. A redenção está além da compreensão da maioria no corpo de Cristo. Não porque não tenha conhecimento, mas porque não dá valor ao que ouve. É diferente. Hoje, neste século, a igreja moderna no mundo todo tem mais conhecimento do que de hoje até o livro de Atos, juntos. Ela tem mais revelação do que tudo que aconteceu da formação da igreja até o dia de hoje, só nesse século. Nunca a igreja teve tanta revelação. Revelação parece não ser mais o problema deste século. O que está faltando neste século é respeito pela palavra de Deus. Quando temos respeito e honramos a palavra, nós cumprimos a palavra. Aliás, a desobediência é uma das coisas que nos tira da luz e nos põe de volta nas trevas. Embora a Bíblia diga que nós saímos das trevas e passamos para a luz. Mas você sabia que a luz não só brilhou em nossas vidas, ela brilha? Que não é o fato de ter sido iluminado que foi onde Deus parou. Ele não colocou luz para eu entrar, Ele pôs uma fonte de luz dentro de nós. Então, estamos brilhando. Ou deveríamos. Amém? Muito bem. Você concorda comigo que esses textos que eu te mostrei provam que Deus, de fato, colocou o governo do mundo na mão de quem? Dos homens. Muito bem. Agora vamos a Lucas 4, como nós tínhamos aberto lá. Lucas capítulo 4. Deve ter um título aí na sua Bíblia. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Em algumas versões diz toda essa autoridade. Tem aí alguém assim? Autoridade. Então ele disse: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quiser. Até aí. Preste atenção como é revelador, ou como são reveladoras as palavras do diabo aqui nesse texto. Ele ofertou a Jesus, preste atenção, a autoridade do planeta. Aqui diz, todos os reinos do mundo. Vocês estão comigo? E ele disse, eu te darei essa autoridade e essa riqueza, ou essa glória, porque foram dadas a mim.
e eu dou a quem eu quiser. Foram dadas a mim. É claro que Adão não pegou e disse, toma para você, diabo, que Deus me deu. Não foi assim que aconteceu. Nós sabemos que quando Deus foi falar com Eva lá no jardim do Éden, sobre o que tinha acontecido, depois de ter falado com Adão, Eva disse, a serpente me enganou. E aí a gente tem uma outra revelação, que o diabo, depois de ter sido expulso do céu, quando ele perdeu a sua formosura, assumiu a forma de uma serpente. É a forma dele real agora. Então ele está na forma de uma serpente. Ele perdeu a sua formosura, perdeu o seu caráter, porque ele tinha um caráter diferente do que nós conhecemos hoje. Hoje é um caráter de engano, de mentira, de homicida, não é? Ele de imitador, de encantador, enganador. Ele mudou, perdeu a glória, ele perdeu a proteção. E quando Eva disse a Deus, a serpente me enganou, e depois ela foi, deu ao marido e Adão comeu. Naquele momento, a Bíblia tinha dito, Deus tinha dito para ele, porque se você comer do fruto que eu te proibi, havia o mundo todo para ele gozar, irmãos. De toda árvore, tudo ele podia tocar, comer, fazer o que quiser. Só tinha uma restrição, irmão. Só uma. No dia que dela comeres, morrendo morrerás. Adão comeu e Eva, os dois comeram, mas não morreram fisicamente. Porque o primeiro que entrou no mundo foi a morte espiritual, a quebra da comunhão com Deus, e ficaram separados de Deus. Eles foram destituídos da glória que tinham, da capacidade que tinham de estar na presença de Deus, falando com Deus. Eles ficaram separados, distantes. Essa foi a morte espiritual, separação de Deus. E com a morte espiritual, levou ainda quase 1000 anos para a morte física ser processada no corpo físico de Adão. Porque não tinha pecado no mundo, não tinha contaminação, a terra ainda não era maldita. Naquele dia, Deus disse, maldita é a terra por tua causa, e toda essa confusão que nós vimos hoje no planeta é resultado dessa alta traição que Adão cometeu com Deus, porque ele fez uma transação legal com o diabo e passou para ele o governo da terra. É por isso que ele lá no deserto disse a Jesus, me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Então, aquele domínio, aquele governo que Deus tinha dado a Adão, o qual proporcionaria à vida dos seres humanos uma vida tremenda, boa, fácil, cheia de riquezas, sem problemas. Porque era interessante para Deus que o homem sempre tivesse o governo da terra. Eu não estou falando do governo de pessoas, mas da terra, de tudo quanto há nela. Por quê? Porque este é o plano original de Deus. Abundância, provisão total, suprimento contínuo e inesgotável. Este é o projeto original do Pai. Foi assim que Deus criou o homem, para viver não num caos, não na miséria, não na pobreza, não tendo que orar por tantos problemas que surgem diariamente. Deus criou o homem para dominar sobre tudo. Hoje nós vemos a cara da igreja e vimos quantos filhos de Deus são dominados pelas circunstâncias. São dominados por pandemia, por doenças, enfermidades, pobreza, falta de dinheiro, falta de trabalho. Falta de paz, de sossego, falta de comunhão no lar, falta de comunhão entre marido e mulher, falta de comunhão entre marido, mulher e filhos, falta de comunhão entre filhos, falta de comunhão no trabalho. Falta. Mas por que isso? Porque quando Adão traiu a confiança que Deus tinha dado a ele, ele perdeu esse domínio, ele perdeu a habilidade de atrair para si, sem muito esforço, a riqueza. Eu tenho uma boa notícia para todos vocês. Em Cristo Jesus, tudo isso que eu acabei de falar, essa habilidade, esse domínio, esse poder, já foram restituídos. Mas você pode dizer, mas pastor, e por que a gente ainda vê tanto problema na igreja? É exatamente aí o motivo desse estudo que nós estamos começando.
É por causa do descaso e desprezo que a igreja que tem a palavra revelada tem dado a palavra de Deus. A gente prega há 19 anos. Leia a palavra, medite na palavra, fica na palavra, anda pela palavra, fala a palavra. E as pessoas até se chateiam de tanto nós falarmos isso. Há 19 anos eu prego sobre cura nesse púlpito, desde que esse ministério foi criado. Ora, eu já prego cura há mais de 30 anos. Há exatamente 30 anos. Esse ministério tem 19. Então eu já pregava há mais 11 anos antes de fundar esse ministério. E toda quinta-feira estamos aqui ensinando, pregando e praticando sobre cura divina, saúde divina. É inadmissível que pessoas que estão conosco há tanto tempo ainda tenham problemas com doença. Inadmissível que você tenha algum problema com enfermidade. Mas se tiver, isso só significa uma coisa: que você ainda não fez o dever de casa. O professor, quando ensina, quer que os alunos pratiquem. Vocês vão ficar quietos agora? Ou vão dar um sorrisozinho? E vocês que estão em casa também, então estão quietos. Você entende a necessidade que você tem, queridos, de meditar dia e noite, e logo quando acabar de meditar, partir para a prática. É tão fácil, quando dor de cabeça chega, tomar um remédio para dor de cabeça. Tem tanta forma de comprimido poderosos aí. Ah, doeu, eu vou incomodar Deus, nada. Eu já vi crente dizendo isso, eu não vou incomodar Deus. Vai ser descarado assim no outro canto, irmãos. Incomodar a Deus. É muito cinismo, irmão, isso. Fala a verdade. Eu não quero me incomodar em praticar a fé, por isso que eu vou tomar um remédio. Fica bonito. Mas não coloca Deus como escudo para a sua negligência. A questão não é se um comprimido tira minha dor de cabeça. A questão é eu perder uma oportunidade de ver quão poderoso é o nome de Jesus. E eu fico a pensar que se um Dorflex, Doril ou qualquer coisa que tenha flex aí no fim, consegue tirar uma dor de cabeça, quanto mais o nome. Sabe, às vezes eu penso que um cristão que conhece tudo sobre cura e toma um comprimido para dor de cabeça, é que ele não valoriza o nome de Jesus, nem o poder que está sobre esse nome. Não dá valor ao nome, porque se um comprimido tem poder, eu fico pensando que se um pano na cara evita que eu pegue Covid, e o nome... É tão vagabundo esse Covid, tão fraco, que uma porcaria de álcool gel mata ele. E o nome? Onde está o nome na sua vida? Será que o nome de Jesus não é mais forte do que gel? Você está aqui, irmão, ainda? Será que honramos tão pouco esse nome para colocar um gel acima dele? Quando a igreja vai entender que a nossa luta não é contra coisas, mas é um mundo espiritual por trás de tudo que aflora no natural? Quando a igreja vai entender isso? Quando a igreja vai entender que o problema do mundo está no mundo espiritual? Não é no relatório do médico, nem dos exames, porque o relatório que trouxeram de Canaã foi terrível. No entanto, Israel ainda tomou posse de Canaã. Há uns que confiam no relatório médico, que confiam no que o médico diz, é sagrado. E então colocam o médico acima de Cristo, acima da palavra, atropelam a palavra e depois não sabe por que cura não brota. A cura não pode brotar em pessoas que desonram a Deus, em pessoas que desonram essa palavra. O que tem aqui de bênção é para aqueles que obedecem a palavra. Não há bênção fora
ou na desobediência. Nós entendemos que existem meninos espirituais, bebês. E bebês espirituais, eles nem precisam orar, porque Deus protege. Assim como o papai e mamãe aqui, quem é pai, protege filho pequeno. Bebês espirituais nem tem nem que orar, e mesmo que ore errado, Deus responde. Porque eles são guardados. Mas quando o conhecimento chega na vida de um crente, não tem negócio de chupetinha mais não. Não tem bebezinho, e Deus conhece muito bem os que têm chupeta e os que não têm. E eu estou falando para os que não têm. Os que não usam mais chupeta, deveriam usar a palavra. Quando você não usa, você está fazendo pouco caso do nome. Pouco caso dessa bendita palavra. Você não percebeu aqui em Lucas quais foram as ferramentas de Jesus e do diabo nesse confronto? Você prestou atenção? A Bíblia diz que o diabo chegou, falou com Jesus, e a resposta de Jesus foi muito dogmática. Ele disse, está escrito. O diabo olhou para a cara dele, aí voltou segunda vez, e disse, pula daqui de cima, porque está escrito. Colocou ele no pináculo do templo, e disse, pula, porque está escrito. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, para que não tropeces em pedra alguma. Aí Jesus disse, também. Eu gosto desse também, irmão. Porque escrituras consertam ou clareiam escrituras. Ele diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo voltou terceira vez, fez um marabalismo ali na frente dele, abriu uma tela, mostrou toda a glória, riqueza, poder, autoridade do mundo inteiro, das nações. Tudo, ele disse, tudo isso é meu. Isso condiz com o que o apóstolo João diz na sua primeira carta. Nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Vocês estão comigo? O mundo inteiro jaz no maligno. Ele disse, tudo isso aqui, essa autoridade, essa glória, essa riqueza, me foram dados. Quando foi dado? Adão. Quando Adão pecou, naquele momento, Satanás tornou-se o Deus deste século. Aquele arrendamento que aconteceu, Adão arrendou o planeta a Satanás. Você sabe o que é arrendamento? Vamos supor, você é dono de uma padaria, mas não quer mais trabalhar na padaria. Então você arrenda a padaria a alguém. E no devido tempo, as pessoas vão lhe dar os lucros, o pagamento do arrendamento. Então você está emprestando o que é seu para alguém governar. Foi exatamente o que Adão fez com o diabo. Arrendou a terra a ele. E até que esse arrendamento acabe, ele tem direito de ficar na terra fazendo o que vem fazendo. Somente quando todo o governo voltar para o nosso Deus e para o seu Cristo, é que o arrendamento acaba. Então o diabo será definitivamente banido dessa terra e perderá o prazo do arrendamento acaba. Todo arrendamento tem prazo, porque o dono da terra ainda é Deus. Então ele vai tomar de volta a terra e vai refazê-la, segundo o que está no coração dele. Então, é com a palavra e com a prática da palavra, essa é a única forma de Satanás não nos assediar, irmãos, não achar lugar em nossas vidas. A Bíblia diz, nem deis lugar ao diabo, não permita que o diabo ganhe terreno em sua vida. É você quem permite, não é Deus quem está deixando. Eu acho que é a vontade de Deus permitiu essa doença chegar para me ensinar alguma coisa. Deus ensina por meio da sua palavra. Qual é o pai que põe doença no filho para ensinar alguma coisa?
ninguém aqui é desajustado a tal ponto, muito menos Deus. Deus não põe doença em você, querido. Nunca pôs e nunca porá. Deus não trabalha com o que é do diabo. Deus não põe dificuldade financeira em ninguém. Nenhum real que deixou de chegar na sua vida é porque Deus está segurando, retendo, porque quer lhe ensinar, quer lhe provar. Deus não faz esse tipo de prova. Somos provados quando servimos a Cristo. Já vimos isso aqui. É a vida de piedade que produz perseguição e testes em nossa vida. Os testes vêm porque o diabo os envia. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, mas não foi o Deus que botou o diabo lá, o diabo foi porque viu a chance. Então o diabo foi procurar um lugarzinho na vida de Cristo, mas não achou. Por quê? Porque Jesus era praticante da palavra que prega. Tanto é que o diabo foi conversar com ele, só saiu palavra. Palavra de alguém que vivia. O diabo tentou uma vez, duas, três, e ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo saiu tonto, não aguentou mais. Então, por Jesus não ter dado lugar a ele, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram, provisão chegou. Provisão sempre vem para quem vive e anda na palavra. Provisão sempre virá. Quando eu falo provisão, não associe logo a dinheiro, viu, irmão? Olha, é bom renovar logo essa mentalidade, viu? Não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando da terra inteira. Do governo, da autoridade, sobre qualquer coisa. Provisão é tudo aquilo que eu necessito. E nem só de dinheiro vive o homem. Amém? Então, quando Adão fez uma transação legal, ele arrendou o planeta para o diabo. E o diabo agora tem o domínio das riquezas das nações, da terra, dos minerais, do ouro, do tesouro, de tudo. Como cristãos, nascidos de novo, redimidos, e colocados novamente na posição de origem, assentados com Cristo, não há autoridade maior do que essa, nos lugares celestiais. Então, daquela posição, daquele lugar, é que eu olho para a terra, é que eu oro. Eu não oro olhando para cima, mas para baixo. Por quê? Porque eu estou assentado com Cristo. Então, o lugar que se deve orar é lá, é naquele lugar de autoridade. É de lá que nós damos ordem ao diabo. É dessa posição que nós mandamos. Nós não pedimos ao diabo, nós mandamos. Por quê? Porque a autoridade foi restituída. Vocês estão entendendo? Estávamos conversando em casa, eu e Nina, já encerrei. Por hoje já está bom. Só foi uma introdução. Estávamos conversando, eu e Nina, em casa, a respeito da vida de Remes. Para quem não sabe, ela é enfermeira. E ela trabalha dentro do foco da epidemia. Tratando de pessoas que estão morrendo para morrer, contaminadas, doentes. Ela vê todos os dias, durante todos esses meses, ela viu pessoas tendo mortes horríveis. Estava lá envolvida com eles. Diversos meses em frente de batalha. E eu disse a Nina, é preciso ser crente para estar num lugar daquele sem ser contaminado. É preciso ser crente para estar num lugar daquele e andar em paz. Andar em sossego. Enquanto isso, a mãozinha dela lá salvou muitas vidas. Frente de batalha, num cuminho, pessoas sangrando, pessoas morrendo, gemendo, chorando. Todo santo dia no Hospital da Mulher e no HGE, nos dois piores locais onde todo o estado estava levando as pessoas, e o Hospital da Mulher pior ainda. Eu estava dizendo assim, Deus, verdadeiramente tua palavra funciona. O Salmo 91 faz jus ao que está escrito.
ela está escondida realmente no esconderijo do Altíssimo. Enquanto muitos se enfiaram num buraco da casa, se intocaram, não botavam nem a cabeça na porta, ela estava lá na frente de batalha. Mas quer saber por que ela estava lá? Porque é crente. Só por isso. Porque é crente. A igreja foi chamada não para estar escondida. A igreja foi chamada para desfazer as obras do diabo. Mas aí está o problema. Muitos não fazem ideia, acham que o diabo não está envolvido com o Covid, que é só um vírusinho que está passando para lá e para cá. Por isso nós precisamos aprender algumas coisas mais e colocar em prática. Os homens de boa vontade desse ministério. Porque quando não se tem boa vontade, passa-se 10 anos ouvindo e não sai do lugar. Não se aprende nada. Você foi chamado para acabar com o que o diabo está fazendo. E você não vai conseguir fazer isso intocado em casa num buraco. Eu estava num trabalho durante esse período, eu não parei de trabalhar. Fui apertar a mão de um cidadão que era chefe lá do local. Ele fez assim, ainda fez assim para mim. Eu digo, vai para lá, rapaz, eu vou pegar em cotovelo de ninguém. Eu sou palhaço, rapaz. Eu, graças a Deus, no período de pandemia, não perdi o caráter, não. Eu não vou pegar em cotovelo de ninguém. Se vier com cotovelo para mim, você vai apertar a mão de quem você quiser. Eu estou falando de crentes, cheios do Espírito Santo, que quando põe a mão, o vírus morre. Eu estou falando sobre isso. Eu nem sabia o que ele estava fazendo, porque eu não tinha assistido televisão. Ele disse, agora não pode mais não. Eu digo, você está dizendo? E se afastou de mim como se eu tivesse alguma praga. Isso é um insulto. Você tem que ter convicção de que com quem está falando, e tem que ter prova que a pessoa tem algum problema para poder fazer isso, senão isso é um insulto. Eu vou lhe processar por danos morais. Então, se você é crente e membro desse ministério, não venha com o cotovelo para mim não, viu? Não passe nem pela minha frente se não quer apertar minha mão. Eu sei quanto tem me custado para andar em saúde plena nessa terra. Eu sei quanto custa isso para mim. E ninguém venha tirar isso de mim não, porque não tira não. Eu sei o preço que eu pago para estar bem. Para ver doença entrando e morrendo sem eu ter que nem orar. Eu sei quanto eu pago de preço. Você vai descobrir isso nesse estudo. Quando você aprender sobre espírito, alma e corpo, quando aprender sobre os demônios, sobre o que eles fazem, se você vai praticar, só Jesus sabe, mas vai ser ministrado de novo, pela enésima vez. E vou ficar repetindo o assunto até Jesus voltar. Porque se não entrar no seu juízo, vai entrar no juízo dos que virão ainda para o ministério. Porque Deus só pode contar com crentes comprometidos com a sua palavra. Se você não tiver compromisso com essa palavra, Deus não vai contar com a sua vida. E se você quer saber, eu e minha casa, nós somos comprometidos com essa palavra. E o que tiver fora disso não me interessa. Amém? É assim que vivemos. Tem pessoas que acham que eu prego utopia há 19 anos. Que eu acho que eu vivo de encantamento. Foi em 1990 que eu decidi parar de tomar remédio, porque eu decidi crer em Deus. Faça as contas. Eu decidi. Eu tenho remédio em casa. LX nativo. Uma pomadazinha para uma queimadura. Às vezes a gente se arranha, um cortezinho, um mertiolate. É remédio. Chá, eu tomo. É remédio. Fora isso, até para acidente, eu decidi crer em Deus. Então, você não está diante de uma pessoa que é um Zé Ninguém não. Você está diante de alguém que entende um pouco sobre cura divina. E eu não fico muito feliz quando pessoas vêm me restringir a liberdade que eu tenho de andar em saúde.
Eu não fico muito à vontade, sabe? E vou logo antecipando para cada um de vocês que está aqui. Se tem um decreto que eu respeito, é o de Deus. Quando qualquer decreto humano se contrapõe aos decretos divinos, eu fico com os divinos. Então guarde isso no seu coração, é esse pastor que você tem. Tá certo? O meu decreto, qualquer decreto humano de qualquer autoridade que não ofenda a palavra e que não vá contra os decretos divinos, eu vou cumprir. Fora isso, o assunto está encerrado, não vai ter cumprimento de nada. A igreja vai continuar pregando, a igreja vai continuar salvando e curando. A palavra de Deus para mim não é utopia, irmão, é real. Ela é a verdade. E eu vou permanecer nessa verdade. Se essa palavra não fosse verdade, Reme já estaria morta. E ela disse, pastora, muitas vezes lá com aquele capacete, com aquela roupa de proteção, muitas vezes furou. Na hora que eu fui fazer, e toquei no sangue, toquei na pessoa. É porque não é permitido. Se eu estivesse lá, eu tirava aquela roupa. Porque atrapalha. Mas ela tem que cumprir as regras, ela está certa. Mas eu tenho certeza que a confiança dela não está na roupa. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que a confiança sua não está na máscara. Tenho certeza absoluta que não é possível deixar de crer em Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Após ter conhecido que esse nome tem poder, é carregado. Sobre este nome Deus colocou toda a plenitude. A Bíblia diz que dos que estão nos céus, não é o céu dos céus, é abaixo. Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, todos têm que se dobrar diante desse nome. E isso inclui Covid. Isso inclui ebola. Eu estava comentando com o Nino em casa. O Brasil, levante a mão para o céu e vá render graças a Deus. Procure igreja e vá ser grata a Deus. Porque se esse surto fosse de ebola, metade da igreja do Brasil morria. Se esse surto fosse sobre antraz, acabava com o Brasil. Estamos falando de uma gripe que é fraca e conseguiu matar tantos. Agora teve um surto na África, em 2017, o ebola se propagou e acabou quase com uma nação. Ninguém ouviu nada, ninguém falou nada. Por quê? Porque os negrinhos de lá não têm o direito que nós temos? Só porque são negros, pobres e vivem um país, um caos, eles não podem ser valorizados como todo brasileiro no mundo? Como todo espanhol, francês, italiano? Por que ninguém falou da África? Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o nome disso é política. O surto de ebola lá num país matou quase essa população junta de pessoas que você está vendo aí, desse vírus no mundo. Só lá. E a África já é antiga essa história de ebola. Vai e volta, vai e volta. E quando vem, vem mais forte, porque o vírus sofre mutação. Assim como o Covid-19, nessas alturas, ele já deve ser Covid-21. Ele já deve ter sofrido outras mutações. Fique feliz e renda graças a Deus e aprenda sobre cura, porque pragas piores do que essa ainda virão. Estamos num esquema escatológico, irmão, estamos num programa escatológico. Até o final dos dias, o mundo vai ser bombardeado. A incidência demoníaca sobre a terra vai piorar, queridos. Então, renda graças a Deus, porque isso não foi um vírus mais violento. Então, eu quero conclamar você que é igreja, você que é crente. Em nome de Jesus Cristo grande, pare de brincar com a palavra. E vá praticar a palavra, enquanto você tem tempo. Se você acha que pode se preparar quando a emergência chegar, você já viu que isso não dá certo. Vocês estão aqui ainda? Já viu que isso não dá certo. Então, vocês estão bem ainda? Vocês estão aqui ainda? Eu não vou perguntar se vocês ainda me amam ou não, sabe? Eu sei de uma coisa.
que a palavra de Deus é a verdade. E Remes, teu galardão está garantido. Porque é preciso ousadia, é preciso coragem. Ela podia dizer simplesmente, não, meus queridos, nesse período eu estou em casa, viu? Não quero não trabalhar aqui não. Só pelo fato de ver tanta desgraça já não é bom para a alma. Mas graças a Deus que ela tem um dom para isso. Mas eu com dom, sem dom, estava orando em casa, Senhor, me abre uma porta para eu ir ajudar ela lá. Que eu queria ficar lá com ela. Eu não sou enfermeiro não, mas eu posso ajudar de outra forma. Eu posso sair de ala em ala, colocando a mão em todo mundo ali. Não preciso nem de máscara, o governo não precisa nem gastar comigo. E eu tenho chorado por essas pessoas que estão sofrendo, porque isso veio do inferno. É um sofrimento do inferno. E a gente tem que ajudar essas pessoas. A gente tem que se solidarizar com essas pessoas. Não importa se são crentes ou não, nós temos que ajudá-las. E você tem a resposta. Você tem a solução para elas. Eita, só 2 pessoas levantaram a mão. Eu estou falando de todos vocês. Vocês têm a resposta. Diga, eu tenho uma palavra. Diga, eu tenho o nome de Jesus. Você foi chamado para ajudar essas pessoas que não têm isso. Pessoas que não têm esperança da vida eterna. Pessoas que não têm a proteção do sangue. Não têm a proteção da palavra. Não são blindadas, mas você é. Altamir provou, essa palavra funciona. O Covid tentou tirar uma gracinha com ele, levou ele ao extremo, comprometeu os pulmões dele todinho. E sabe como ele venceu? A mãe de quem? Quem foi que ele venceu com o quê? Foi isso que aconteceu? Foi a palavra que te salvou e te sarou? Eu pensei que tu ia morrer. A situação estava tão feia que ele nem conseguia respirar mais. Mas sabe o que ele fez? Não correu para nenhum lugar não. Ele ficou dizendo, Senhor, eu sou, eu tenho, eu posso, eu sou. Sabe o que significa? Que se vier um ebola, um antraz ou qualquer traje da vida desse aí, você está pronto. Significa que você agora é um homem treinado. Que você deu crédito à palavra. Você disse, Jesus, eu confio em você. Ou foi o remédio que fez isso? Olha, se você não tem fé desenvolvida, não faça o que ele fez. Tome remédio. Vá ao médico. Só não se interne. E se quiser saber por quê, depois do culto, eu falo com você o porquê. Não é cabível falar aqui, tá bom? Eu posso lhe explicar isso. Solta as pedras que eu lhe explico depois do culto. Amém? Amém? Mas se ele fosse pensar pelo natural, eu vou morrer. Sabe, irmão, eu não tenho uma mente catastrófica. Quando um problema vem contra mim, e não são poucos, eu não fico pensando, agora acabou-se. Estou morto. Morri. Eu não sou Nemo, irmão. O pai do Nemo, quando ele tinha um problema, morri. Eu não tenho uma mente catastrófica. Eita, agora quebrou-se, agora não tem mais. A minha cabeça não vai por esse ângulo nunca. A minha cabeça procura logo uma escritura. Onde eu possa apoiar minhas bases e dizer assim, eu sei em quem tenho crido. É a primeira coisa que salta dentro do meu espírito. Por quê? Porque a palavra está lá. Não vem nenhuma ideia de dizer, eu não procuro nada. A primeira coisa é dentro. O que tem aqui dentro. E sempre tem. Sempre tem que eu manter um tanque cheio, sempre. Senão a gente não viaja muito longe. Não é? Somente com o tanque cheio a gente consegue ir de um estado para o outro. Eu estou indo para a glória. O tanque tem que estar cheio. Vocês estão aqui, irmãos? Amém? É isso. Tem alguém para orar aí? Tem? Graças a Deus a lista vem diminuindo, quase extinta já. Tinha dias aqui que a lista era grande, irmão. Só o sangue, né? O Wilson entubado por conta da glicose. Marigleide Santos internada
em Arapiraca com Covid. Francisco Raimundo. Meu querido, pelo tocar de Deus em sua vida, Nana, depressão, mas não é Nana da gente não, viu? Depressão, sem dormir, tentou suicídio. Nana tá por aqui? Tá tudo bem com ela, não tá? Wellington, tô de olho em você, viu? Sobre o Francisco Raimundo, meu querido, esse tipo de oração ele não funciona, tá bom? Eu não sei nem exatamente o que você está querendo aqui, o toque de Deus. O toque de Deus na sua vida, Francisco, é meditar na palavra e praticar. Medite e pratique, e você será tocado por Deus. Deus vai te tocar por meio da sua palavra. Amém? Agora, tem um caso de Covid, Marigleide. Vamos ficar de pé, queridos. Marigleide Santos da Rocha, em nome de Jesus, eu lanço sobre ela uma palavra de saúde plena. Marigleide, aonde você estiver, espírito de Covid e o vírus do Covid morra, seque-se em nome de Jesus, e esse espírito que colocou isso nela, ou qualquer outra natureza, sai dela e nunca mais volte. Eu te declaro curada do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Agora, em nome de Jesus, você está bem. A vida gera em você saúde plena. No nome de Jesus. Nana, espírito de depressão, em nome de Jesus, sai da vida dessa jovem, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te mandei sair agora. Não é daqui a pouco nem depois, é para sair agora. Saia em nome de Jesus e nunca mais volta para ela, nem para casa, nem para a família. Nana, onde você estiver, a vida de Deus está em você. Levante-se, cheia de vida, cheia do Espírito, em nome de Jesus. Pai, abençoamos a vida dela. Declaramos que sobre ela não vale encantamento. O sangue de Jesus está sobre ela. Senhor, convence-a de meditar todos os dias na sua palavra. O teu Espírito fale com ela e conduza ela às Escrituras em nome de Jesus. O Wilson está entubado por conta da glicose. Wilson, eu não te conheço, mas meu pai te conhece. Aonde você estiver internado, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus, eu ordeno que a sua taxa de glicose volte ao normal agora. Baixa em nome de Jesus. Pai, eu lanço uma palavra de cura sobre o Wilson. Wilson, eu declaro que seu pâncreas fabrica insulina em nome de Jesus. A partir de agora você não tem mais diabetes, você é sarado. Pelo poder do Espírito em nome de Jesus. Aonde você estiver, levante-se curado, saia deste tubo em nome de Jesus. Vida entra em você, no nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. E domingo que vem estaremos aqui continuando esse estudo. Você é nosso convidado. Nós vamos mergulhar mais a fundo em vários assuntos que estamos vivendo do dia a dia, como depressão. Vocês viram? Nós vamos tratar sobre isso, estudar sobre isso a fundo nas próximas lições que vamos ver aqui. Então, sejam abençoados praticando a palavra em nome de Jesus. Amém.